Bom dia, povo de Deus, graça e paz, tudo bem? Vamos começar o nosso Orando a Bíblia de hoje, fazendo aqui o nosso tempo matinal de terça-feira de oração, de leitura bíblica, de compartilhamento. Vamos aguardar aí a turma chegando para começarmos aqui o nosso período de oração. Bom dia, Carlão. Bom dia, Beth. Jesus te abençoe. Dona Cota, bom dia. Bom dia, Mônica, Jesus te abençoe. Com o cabelinho levantado aqui, ó. Bom dia, Ana Cláudia. Wellington, bom dia. Bom dia, Eunice, Jesus te abençoe. Bom dia, Nelly. Saudade, Nelly, Jesus te abençoe. Bom dia, Ana. Muito bem, bom dia, Dona Cota. Então, graças a Deus, vamos chegando aos pouquinhos aí. Bom dia, Dioneia. Temos muito para agradecer. Bom dia, Vanessa. Agradecer pela noite de sono, agradecer pela semana. Bom dia, Dionéia. Tantos motivos de gratidão e outros que nós vamos compartilhar aqui também de oração. Bom dia, Elias. Chegando. Se você puder e quiser, lembre-se de mandar o convite aí para outras pessoas também e depois compartilhar a nossa live com mais alguém. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você aumenta o alcance desse trabalho que nós estamos fazendo. Vilminha, bom dia. Minalva, bom dia. Eneida, bom dia, Jesus te abençoe. Bom dia, Minalva. Então, quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte, essas coisas parecem meio assim, meio sem sentido, mas elas têm um propósito muito legal, que é de aumentar o alcance da live. Quando você faz isso, o próprio Instagram envia também esse conteúdo para pessoas com um perfil parecido com o seu. Bom dia, Arlete, Jesus te abençoe. Bom dia, Juarez, Jesus te abençoe. Bom dia, Lucas, Jesus te abençoe, meu amigo. Glória a Deus. Vamos chegando. Tiago, bom dia. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Nós estamos lendo e orando a carta, o livro, né, de Lamentações de Jeremias no Antigo Testamento. É um livro pouco abordado, pouco falado, mas que tem muito para nos ensinar. Bom dia, Joyce. Bem-vinda. Bom dia, Lucas. Então, nós estamos dando o comecinho do capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versos hoje a mais do capítulo 1 de Lamentações. E nós podemos orar. Dois motivos agora de manhã. Dois motivos. Primeiro, o livro que nós estamos lendo é o livro de Lamentações, né? Um livro que fala de choro, de tristeza, por causa de um problema, por causa de um enfrentamento, tanto do profeta como da nação. E você também pode colocar diante de Deus um motivo de oração, agora você e Deus, que é para você um motivo de choro, um motivo de lamento. Bom dia, Ju Souza, seja bem-vinda. Algo que te faz entristecer? Tem algo assim na sua vida? Sempre tem, né? Alguma coisa que quando a gente pensa, dá uma entristecida. Às vezes a gente está assim, alegre, brincando, conversando, numa roda de amigos e tudo. Aí daí a pouco vem um pensamento, vem uma lembrança, vem um temor e a gente se entristece. De vez em quando isso acontece com você. Então esse é um motivo para você orar agora. Só você e Deus aí. Agora você com o Senhor. Depois nós vamos colocar aqui nosso motivo de compartilhamento. A Claudinha já colocou aqui, ó, um motivo de oração para compartilhar, né? Que é pela nação. Tá, vamos orar aqui no final, Claudinha. Bom dia, Uai Pati. Bem-vinda. Então, você pode orar por algo que te entristece, algo que te dá vontade de chorar de vez em quando. Mas você pode orar também por algo que você chorava e que agora você já não chora mais. Por algo que antes te entristecia e agora já passou. Talvez um temor, uma ansiedade,
uma preocupação com algo específico e que o Senhor Deus te deu o livramento. E você pode agradecer a Deus agora. Você pode louvar a Deus por isso. Então, 2 motivos de oração agora, de manhã. Um, por um lamento, por uma tristeza que já passou. Você pode agradecer a Deus. Outro, por algo que quando vem à sua mente, vem ao seu coração, você se entristece e você dá vontade de chorar. Vamos orar por isso? Deixa eu cumprimentar quem chegou aqui, ó. Ananda, Jesus te abençoe. Leninha, bom dia. Bom dia, Pati. Muito bom. E Sirlene, bom dia. Vamos orar por esses 2 motivos? Bom dia, Sandra. Jesus te abençoe. Orar por algo que você já lamentou, já chorou, já temeu, mas também já passou. E por algo que entristece hoje seu coração. Pode ser tantas coisas, né? Às vezes até um pecado que nos assedia. A Ana Cláudia colocou: agradecer pelas orações pelo meu irmão e pelas melhoras que ele tem feito na fisioterapia. Também orar pelo meu novo emprego. Vamos colocar aqui, Ana. Gratidão pelo tratamento do irmão e pelo novo emprego. Seja uma bênção. Muito bem. Nelly, peço oração pela minha amiga Márcia, que está com depressão. Vamos orar pela Márcia, Nelly. Bom dia, Kézia. Jesus te abençoe. Aqui, Nelly. Muito bem. Nanda, agradecer pela minha completa recuperação. Que bênção, Nanda. Louvado seja Deus. Bom dia, Eliane. Jesus te abençoe. Vamos orar então. Esses motivos aqui nós vamos guardar para o final, tá? Porque no final nós oramos aí pelos pedidos de cada um, pelos motivos bíblicos. Mas durante a live aqui você pode escrevendo aí seu pedido de oração. Nós vamos anotando aqui e orando juntos depois, tá bom? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque a tua palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Todos nós aqui, Deus, já experimentamos tempo de choro, tempo de lágrimas, tempo de tristezas. Ó Deus, situações que antes nós nos entristecíamos ao pensar, ao lembrar, nosso coração pesava, temores, ó Deus, ansiedades, e que o Senhor nos deu livramento, o Senhor nos deu vitória sobre elas. Por isso nós te agradecemos, Deus, porque já passamos por muitos vales da sombra e da morte, por muitos motivos de choro e tristeza, mas o Senhor em cada um deles foi o nosso consolador. Obrigado, Senhor. Oramos também por algo, Deus, que porventura hoje possa estar nos entristecendo. Ó Deus, motivos que nós às vezes lembramos e lamentamos, temos medo, temos angústia, causas, ó Deus, que nos entristecem, pecados, ó Deus, que nos assediam, às vezes amigos e parentes que não estão nos caminhos do Senhor e que isso traz tristeza, traz ansiedade, depressão no nosso coração. Ó Deus, que nós colocamos isso agora diante do Senhor. Nós depositamos isso na Tua presença, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Bom dia, Cícero. Deus abençoe sua vida. Dona Débora, bom dia. A Paty quer agradecer a Deus pela cura da dengue. Teve um surto aí, né, Paty? Que bom que você já está melhor. Muitos agradecimentos.
isso. Bom dia, dona Débora. Kézia quer pedir oração por uma amiga muito querida que está passando por um problema sério de saúde. Vamos orar, Kézia. Vamos interceder pela amiga. Nosso Deus é o médico dos médicos e tem poder para curar. Aqui tem muitas pessoas que já testemunham resposta de oração na área da saúde, né? Muito bem. A Beth pede oração pelo casamento da prima Kênia. Vamos orar. Muito bem. À medida que forem lembrando todos os pedidos aí, podem colocando. Nós vamos anotando aqui. No final vamos orar juntos. Lamentações, capítulo 1, é o texto que nós estamos lendo e que vai nos ajudar aqui também a direcionar o nosso coração para alguns motivos de oração. A partir do verso 12, inicialmente vamos aqui até o 16, se avançarmos aqui rápido podemos ir mais, mas até aqui já temos bons motivos de oração. Lamentações 1, de 12 a 16. Ou de 12 a 15, perdão. Assim é a palavra de Deus. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha. Essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo dia. Ele, com a sua mão, fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Convocou um exército contra mim, para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagar a virgem, filha de Judá. Só até aí. Deixa eu anotar aqui 2 pedidos. A Ana Cláudia quer pedir oração pela minha amiga que depois de tantos anos tentando engravidar, recebeu notícia que ela e o marido vão ser papais. Que bênção! Vamos agradecer por esse motivo e pedir por essa gestação. A dona Cota pede oração pela Raquel, sobrinha com câncer de mama. A dona Débora pede oração pela sobrinha também de 2 anos, quebrou a perna pela 2ª vez. Tadinha, meu Deus. Vamos orar, dona Débora. Pela sua recuperação. Bom dia, Giane. Bom dia, Walter. Bom dia, Ângela. Deus abençoe vocês. Então, lemos aí Lamentações 1, de 12 a 15. E agora, aqui nessa parte do texto, o profeta ele personifica a cidade de Jerusalém que foi invadida pelo exército babilônico. É como se a cidade estivesse falando. Já para pensar o que Belo Horizonte diria se pudesse falar? Quais seriam as palavras da nossa cidade se a cidade falasse?
Se a cidade tivesse faculdade de falar, né, de expressar, o que Belo Horizonte falaria? A Joyce pede oração pelo irmão Wellington. Vamos continuar orando pelo Wellington aqui, Joyce. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Muito bem. O que Belo Horizonte diria? O que ela falaria para nós, se ela pudesse falar? Bom, aqui Jeremias coloca o que ele imagina que são as palavras de Jerusalém após a invasão, após serem levados cativos, cidade queimada pelo Império Babilônico. Ele começa dizendo no versículo 12 assim: vocês que passam pelo caminho, aos viajantes, né? Vocês que andam aqui pela cidade, passam pela cidade, vocês não ficam comovidos? Isso não comove vocês? É como se a cidade perguntasse: vocês não estão vendo essa destruição? Isso não entristece o coração de vocês? Vocês não choram, não lamentam pelo mal que se abateu sobre essa cidade? E às vezes essa pergunta também poderia ser feita a nós, né? A nossa cidade, meus irmãos, é uma cidade muito boa. Eu gosto de Belo Horizonte. Belo Horizonte é muito boa, cidade muito boa. Mas é uma cidade que abriga muitos motivos de lamentação. Nossa cidade lida com prostituição. Nossa cidade lida com lugares separados, preparados para a prostituição. Nossa cidade lida com violência, com crimes, com assaltos, com roubos, com pobreza, com violência familiar, com exploração infantil. Nossa cidade lida com opressão espiritual. Nossa cidade, meus irmãos, Belo Horizonte, está se tornando a capital do carnaval brasileiro. Bom dia, Maelno, acho que é isso mesmo. Jesus te abençoe. Nós hoje temos, não sei, o segundo, terceiro maior carnaval do Brasil, dentro da nossa cidade, Belo Horizonte. Dinheiro público financiando a folia do povo, enquanto áreas, né, importantes, saúde, educação e principalmente mobilidade urbana, continuam com problemas seríssimos, problemas graves dentro da nossa cidade. Uma situação de muitas igrejas evangélicas, mas pouca transformação social. Uma faculdade federal que é centro de mobilização, muitas vezes apoiando ideologias e pensamentos totalmente contrários à fé cristã, corrompendo jovens, retirando pessoas muitas vezes das igrejas para engajá-los em militâncias. Tudo isso dentro da nossa cidade. Isso não nos comove? Isso não nos entristece? Nós continuamos com a nossa vida. Vamos para o nosso trabalho, ganhamos o nosso dinheiro, no domingo vamos para a igreja, cantamos louvores, voltamos para as nossas casas, vamos para os nossos trabalhos, ganhamos nosso dinheiro e seguimos a nossa vida sem que sequer o nosso coração se quebrante. Então talvez está precisando que Deus derrame sobre nós um quebrantamento. Deus derrame sobre nós lágrimas, choro, por causa da situação da cidade, por causa da situação comovente de Belo Horizonte, para as coisas que as pessoas estão sofrendo aqui dentro, que talvez não está atingindo você diretamente, mas certamente atinge indiretamente, e que nós deixamos de clamar, deixamos de orar. Então, o primeiro motivo de oração que esse texto nos dá é quebrantamento pela situação da cidade, quebrantamento pela cidade que nós vivemos. Nós precisamos amar a nossa cidade, nós precisamos colocar nosso coração na nossa cidade e começarmos a interceder em favor dela. Depois no verso 13 diz assim: lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles, estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás, deixou-me desolada e sofrendo todo dia. Aí aqui ele narra uma situação onde parece que há um sofrimento, há uma dor diária, constante sobre ele, como esse fogo, né? Que ele fala que ele fica sofrendo todo dia,
com fogo nos ossos. É uma situação de enfermidade profunda e de dor profunda, que quem já teve, às vezes, alguma situação assim de doença que causava dor sabe mais ou menos como é isso, que a dor não para, ela é ininterrupta, ela fica em ciclos sobre a sua vida. E ele fala de que essa dor, esse sofrimento fez com que ele retrocedesse. Eles estavam voltando para trás. A cidade que antes avançava, né, com o rei Davi, com o rei Salomão, Jerusalém estava avançando. Qual que era o propósito de Deus para Jerusalém? Que a glória de Deus em Jerusalém avançasse para todos os reinos da terra, alcançasse todos os reinos da terra e atraísse todos os povos para Jerusalém. Esse era o avanço, mas agora ela estava retrocedendo. Ao invés da glória do Senhor estar sendo revelada para os povos, era a vergonha do pecado da cidade, da malignidade, do sofrimento que estava espalhando. Eles estavam retrocedendo, eles estavam voltando. E às vezes isso acontece com a gente, né? Às vezes por uma questão econômica, a gente dá alguns passinhos para trás. A gente estava avançando, já sonhando em adquirir algumas coisas, aí de repente a situação econômica dá uma desequilibrada, a gente dá uns passinhos para trás. Fala assim, não, peraí, eu não tenho condição de avançar agora não. Mas o que estava acontecendo com a cidade era um retrocesso enorme, um retrocesso grande. Eles estavam voltando às ruínas, estavam voltando ao desastre. Então nós podemos orar também, porque parece que isso está acontecendo com a mente das pessoas hoje. Ao invés da mente das pessoas avançarem, né, melhorarem, amadurecerem, elas estão retrocedendo, a cidade está retrocedendo. Cada vez mais as pessoas mais infantilizadas, mais com pensamentos cada vez mais estúpidos, né? Burros mesmo, coisas que vão trazer sofrimento e tristeza, é o que domina a mente e o coração das pessoas. Ananda pede oração pelo esposo, Fred, que esteve internado logo antes da minha cirurgia, com grave anemia. Está fazendo acompanhamento com hematologistas. Vamos orar aqui, viu, Nanda? Aqui. Então a gente orar pelo avanço da cidade. Orar para que a mentalidade das pessoas, a espiritualidade das pessoas nas igrejas avancem e não retrocedam. Nós, como igreja, tivemos um tempo de grande avanço. Na pandemia, nós tivemos a oportunidade de avançar para além das nossas paredes. Que agora nós não enfrentemos nenhum retrocesso. Pelo contrário, que a gente avance para a glória de Deus. Que a gente avance para que o nome de Deus seja exaltado. Que a gente avance em santificação. Que a gente avance em amor pela igreja, pela obra de Deus. Avance como esposo, como marido, como filho, como profissional. Oração para que Deus nos conceda um espírito de coragem, um espírito de enfrentamento, para que nós possamos avançar para a glória do Senhor. No verso 14, ele diz assim, ele com a sua mão fez as minhas transgressões como um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais eu não posso resistir. Aqui a cidade está fazendo uma confissão. A confissão é que as transgressões, os pecados dela, é que fizeram com que ela fosse entregue ao inimigo. E são os pecados dela que foram colocados nela como um jugo, como uma canga no pescoço, uma cangalha, aquilo que o animal coloca para puxar uma carroça. É interessante que Jeremias, no seu ministério, em determinado momento, Deus o obrigou a andar com uma canga no pescoço, uma cangalha de animal feita de madeira, para poder apontar e profetizar esse jugo que seria colocado sobre eles por causa dos seus pecados. Um falso profeta
pegou essa canga de madeira e quebrou. Jeremias foi para casa e Deus mandou ele fazer uma canga de ferro. Aí ele fez uma canga de ferro, um jugo de ferro e colocou no pescoço, que não daria para que fosse quebrada. A Ângela pede oração pela saúde física e emocional da mãe e também pelo meu irmão João Paulo por libertação. Vamos orar aqui, Ângela. Deixa eu anotar. Libertação. Anotado aqui, Ângela. Vamos continuar orando por esses motivos. Você que está na live também, às vezes vai vendo, quiser anotar, para você lembrar de orar depois, de interceder pelos irmãos, a bênção, a prática, para você colocar aí no seu dia a dia. Nesse verso 14, a cidade está confessando os pecados e falando que os pecados tornaram sobre ela como um peso, como um jugo. Os consultórios psicológicos, psiquiátricos estão lotados, o gabinete pastoral está sempre frequentado, as pessoas estão depressivas, ansiosas, tristes, ganham dinheiro, vão para o bar para poder beber, para esquecer os problemas, se divertem em shows, voltam para casa, não conseguem ficar sozinhas com os próprios pensamentos. Precisam ficar anestesiadas nas telas, porque a dor é tão grande, o peso é tão grande, que elas não sabem para onde correr. Então, esse sofrimento, esse jugo, esse peso que o pecado coloca sobre nós, ele vai amassando, ele vai esmagando a nossa alma. Ele fala que elas foram penduradas no seu pescoço e o Senhor abateu a minha força. As pessoas vão ficando desanimadas, enfraquecidas por causa do peso do pecado. E elas não sabem onde estão, a causa. Então, às vezes vão na questão da saúde, que é importante, vão no trabalho, nas realizações pessoais, dos coaches, mas o que nós precisamos mesmo é de santificação. A Débora acrescentou aqui que o nome da sobrinha é Beatriz. Vamos orar aqui pela Beatriz. 2 anos. Então, nós precisamos orar por confissão de pecados, por convicção de pecados, por consciência de pecados, por abandono de pecados, para que Deus nos alivie, para que Deus faça com que esse peso retirado de nós, colocado sobre Cristo ali na cruz, nos dê alívio e liberdade para caminharmos no propósito de Deus para nós. Finalmente, no verso 15, ele fala: o Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagar a virgem filha de Judá. O profeta lembra que uma das grandes perdas da cidade foram os jovens. Quando Israel foi invadido e sitiado e conquistado pelo Império Babilônico, eles mataram os velhos, eles eliminaram algumas pessoas, mas eles levaram os jovens cativos, especialmente os nobres, os jovens promissores, os jovens inteligentes, levaram cativos para a Babilônia. É interessante que essa imagem é muito parecida com o que nós vemos hoje também. Veja bem, nós temos os nossos filhos, os levamos para a igreja. Lá eles aprendem a palavra de Deus. Eles aprendem nossas crianças. Se você leva a sua criança para a igreja, bom dia, Neiliana, Jesus te abençoe. Se você tem filhos, você leva seus filhos para a igreja, olha só, o seu filho aprende lá dentro a respeitar autoridades. O seu filho aprende lá dentro a se comunicar, a interagir com outras crianças e com adultos. O seu filho aprende a falar em público. Ele vai lá na frente, ele fala um versículo, ele vai lá no púlpito e faz uma apresentação, como nós teremos na Páscoa. Bom dia, Tassiana, Jesus te abençoe.
Ele vai lá na frente fazer uma apresentação, ele começa a lidar com o palco, a ficar na frente dos outros. Ele vai crescendo, ele aprende a liderar, a ser líder de departamento infantil, a ser líder de adolescentes, a ser líder de jovens. Bom dia, Renata, Jesus te abençoe. Ele vai crescendo, ele aprende a ler e interpretar textos, que é o que nós fazemos na igreja. Nós vamos preparando a nossa criança, nós vamos preparando os nossos jovens, eles vão se tornando habilidosos. Nós temos jovens talentosíssimos na igreja, gente capacitada ao extremo. Aprende a cantar, a Mônica colocou, a tocar instrumentos musicais, tudo é na igreja. Nós forjamos, nós preparamos as crianças, adolescentes e jovens com a preparação que as outras crianças e adolescentes do mundo não têm. Eles estão um passo à frente, eles estão andando na vanguarda. Aí eles crescem, vão para a faculdade, chegam na Babilônia. Na Babilônia pega os melhores jovens, pega esses jovens que nós treinamos, que nós capacitamos, que nós ensinamos. Para qual propósito? Para servir ao reino de Deus, para se tornarem missionários, evangelistas de Deus. Aprenda a mexer nas mídias, né, Mônica? É verdade. E a faculdade pega esses jovens, muitas vezes, e mudam a cabeça deles. Eles esquecem os valores, a missão que lhes foi dada na igreja. E a faculdade, a escola, e os amigos, e o mundo transforma esse jovem em um missionário das ideologias do diabo. Transforma esse jovem em uma pessoa que só é agora treinada para trabalhar, ganhar dinheiro, progredir, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, destruir sua família por causa do trabalho, por causa da carreira, perder a paz, perder a alegria por causa dos valores, dos princípios desse mundo, por causa do jugo do pecado que vai acumulando nas suas costas. O mundo está interessado nos nossos jovens. Não é verdade, Lucas? Lucas falou, é muito verdade. Quantos jovens se perdem na faculdade? Muito triste. Na faculdade, às vezes no trabalho, né, nos relacionamentos. Jovens que até pouco tempo estavam sendo treinados dentro da igreja para serem missionários. E quando eu falo ser missionário, gente, não é só colocar uma mochilinha nas costas e ir para a África, pregar o evangelho lá de porta em porta, não. Tem jovens que são missionários no seu trabalho. Né? As empresas pagam para os nossos jovens irem trabalhar no Brasil todo e fora do mundo. E fora do Brasil. Para que lá trabalhando eles sejam missionários também. Para que eles sejam evangelistas dos seus colegas de trabalho, deem bom testemunho. Os nossos jovens são capacitados para serem cabeça da nossa nação. Vamos orar pelos nossos jovens, isso mesmo, Eneida. Então, a Babilônia estava de olho nos jovens. A Babilônia roubou os jovens, porque se ela pegasse os jovens inteligentes de Jerusalém, das outras cidades, e forjassem neles uma mentalidade mundana, secular, eles seriam instrumentos perfeitos para os propósitos malignos da Babilônia. Fizeram isso com Daniel e com seus amigos, só que Deus separou aqueles jovens para mesmo na Babilônia, mesmo num ambiente de extrema corrupção, serem testemunhas do Deus vivo. E aquela nação foi impactada por causa de 4 jovens e todas as nações que estavam em volta daquela nação. Ser missionário em casa com a nossa família, né, Ana? Verdade. Então vamos orar pelos nossos jovens. Vamos orar pelos jovens da igreja. Vamos orar pelos jovens da nossa cidade. É tão triste ver os jovens da nossa cidade se perdendo. Como diz o versículo 12, você não se comove quando você vê jovens no carnaval se embriagando, se drogando, se entregando ao sexo, à imoralidade. Quando você vê jovens, meninas, se perdendo, vendendo seu corpo, não somente se prostituindo profissionalmente nas esquinas, mas se prostituindo imoralmente. Nossas jovens se vestindo como garotas de programa, exibindo o corpo, mostrando o seu corpo nas redes sociais. Os nossos jovens só interessados
naquilo que é corruptível. Nós precisamos orar, meus irmãos. Nosso primeiro desafio é nosso lar de Sionice. Tantos amigos que estavam no caminho de Deus e se perderam. Vamos orar por eles. Vamos orar, Lucas, como Deus fez com os cativos da Babilônia e os levou de volta para Jerusalém. Vamos orar para que Deus traga os cativos, os jovens que se perderam, que estão desviados, para trazer eles de volta para a igreja. Rócio Neves, bom dia, Jesus te abençoe. Temos muitos motivos para orar, não temos? Vamos interceder por isso então. Hoje temos aqui uma lista grande de pedidos de oração. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar, vamos pedir que Ele comova, quebrante o nosso coração para essas causas e nós possamos confessar o nosso pecado e pedir que Deus traga de volta os filhos pródigos, né, Nanda? E nos dê uma igreja forte, uma igreja relevante, uma igreja presente na nossa cidade. Vamos orar por isso. Senhor, graças te damos pela tua palavra que nos ensina a orar, que nos ensina causas de oração. Hoje, ó Deus, intercedemos por quebrantamento, que o Senhor, Deus, nos comova com a situação da cidade, ó Pai. Nós possamos enxergar os pecados, enxergar as áreas, ó Deus, tão difíceis, ó Deus, tão tristes da nossa cidade, possamos ser intercessores dela. Nós possamos reconhecer o nosso pecado, Deus, e confessá-lo ao Senhor. Nós possamos avançar para a glória do teu santo nome. Especialmente, ó Deus, ver nossos jovens e adolescentes serem, ó Deus, missionários dentro de casa, na escola, na faculdade, no trabalho, onde o Senhor colocá-los, ó Deus. Que eles sejam capacitados, preparados, lapidados dentro das nossas igrejas e da igreja, Deus, eles sejam levantados como obreiros e obreiras da obra do Senhor, em ambientes, ó Deus, sociais, familiares, mas também em ambientes, ó Deus, que o Senhor tem preparados para eles. Que o Senhor, ó Deus, tem para eles. Que o Senhor os levante, ó Deus, como servos e servas do Senhor na tua obra. Que nós possamos, ó Deus, crer no poder do Senhor para restaurar, para redimir a cidade através da igreja, Pai. Oramos, Deus, por esses motivos que foram colocados aqui nessa manhã, Pai. Pela nossa nação, que precisa não só nossa cidade, mas nossa nação precisa desse avivamento espiritual, precisa, Deus, dessa cura, dessa transformação que só o Senhor, ó Deus, pode promover. Oramos pelas nossas autoridades, governantes, líderes sociais, que o Senhor os abençoe e dê a eles, ó Deus, capacidade do alto para governar bem e gerir nosso país e nosso lar, ó Pai. Oramos, ó Deus, com gratidão pelo tratamento do irmão da Ana Cláudia e pelo novo emprego que ela já está trabalhando. Pedimos que o Senhor abençoe, Deus, a vida do seu irmão, com cura, com restauração completa, e que a Cláudia, no seu novo trabalho, tenha um ambiente abençoador para Deus ela exercer sua profissão e também a sua fé. Oramos, ó Deus, pela Nelly, que pede oração pela Márcia, sua amiga, que está com depressão. Deus, é o mal do século, é o fardo que muitas vezes nós temos carregado e precisamos levá-lo ao Senhor. Que a Márcia possa encontrar no Senhor alívio para as suas tristezas, para as suas enfermidades emocionais e que Deus, ela possa ter uma palavra de cura sobre a sua vida. Oramos, ó Deus, também pela Nanda, agradecendo a sua recuperação completa, pela sua cirurgia, tratamentos feitos, que ela possa, Deus, continuar avançando na saúde dia após dia, e o Senhor dê a ela, Deus, completa restauração mesmo, como aqui ela está testemunhando, isso possa ser algo estabelecido, uma nova fase, Deus, se inicie para ela. Oramos, ó Deus, pela Pátia, agradecendo pela cura da dengue, ó Deus, que ela enfrentou. Temos um surto, Deus, de chikungunya, dengue nesses dias. O Senhor abençoe o teu povo, proteja o teu povo. Também ministre cura sobre aqueles que estão enfrentando essa enfermidade agora, Pai, em nome de Jesus. E obrigado pela vida da Pátia, que já está melhor. Oramos pela amiga da Kézia, que está com um sério problema de saúde. E o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor pode visitar e curar essa amiga. O Senhor pode dar a ela, Deus, uma restauração completa. E ela possa reconhecer que foi o Senhor que fez isso. E glorificar o teu nome, Senhor. Oramos também, ó Deus, pelo casamento da Kênia, prima da Beth. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esse matrimônio. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esse lar.
Deus, que o Senhor, a tua bênção esteja sobre eles e que esse casamento seja de fato uma bênção para eles e uma glória, Deus, para o teu santo nome. Oramos também, Deus, agradecendo junto com a Ana Cláudia pela gestação da amiga dela, que estava há muito tempo orando, pedindo, e finalmente essa bênção veio. Abençoe essa gestação, o desenvolvimento desse bebê, que a sua chegada seja, Deus, tranquila, abençoada pelo Senhor, e eles louvem o teu nome por essa chegada tão alegre, Deus, em nome de Jesus. Oramos também pela sobrinha da dona Cota, que está com câncer de mama, Senhor. Deus, é uma doença tratável, mas cremos, ó Deus, que a cura vem do Senhor. Que o Senhor abençoe essa vida, que ela possa experimentar, ó Deus, esta cura completa, essa cura perfeita que só o Senhor pode dar. Oramos, ó Deus, pela sobrinha da dona Débora, Deus, a Beatriz, de 2 aninhos, que quebrou a perna pela 2ª vez. Ó Deus, guarda essa menina, dê a ela boa recuperação, que ela não fique, ó Deus, com nenhuma sequela, que ela cresça bem, forte, livre ela do mal, Pai, em nome de Jesus, e dê a ela uma recuperação boa dessa enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Deus, pelo irmão da Joyce, o Wellington, que o Senhor abençoe sua vida em todas as áreas, que a tua boa mão esteja sobre ele, e ele possa, Deus, ver a bondade do Senhor sobre a vida também da sua irmã, e querer mais se relacionar com o Senhor, por causa do testemunho dela. Oramos, Deus, também pelo marido da Nanda, o Fred, pelo tratamento que ele está fazendo após esse período de anemia, que seja bem sucedido, que Deus dê o resultado aguardado e que a resposta certa dos lábios venha do Senhor sobre a sua vida. E oramos, Deus, pela saúde física e emocional da mãe da Ângela e a libertação do seu irmão João Paulo. Milagres estes, ó Deus, que só o Senhor pode realizar. Apresentamos diante do Senhor porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que opera em nós. Deus, que o Senhor guarde o nosso dia. Deus, colocamos essas causas diante do Senhor. Que o Senhor nos dê, Deus, oportunidades para sermos bênção para a nossa cidade, com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com a nossa fé. Abençoe a nossa terça-feira, que nós oramos, te agradecendo, te pedindo no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus te abençoe. Lembre aí das nossas programações que teremos agora na próximo mês, nossa Páscoa, as programações de Páscoa, Sexta-feira da Paixão, a mensagem que teremos aí online no YouTube, café da manhã de Páscoa, culto da ressurreição, domingo dia 9 e programação especial à noite. Vanessa colocou algum pedido de oração aqui, ó. Orar pelos professores, para que Deus nos guardar nas nossas escolas, orar pela família daquela professora que foi terrivelmente assassinada. Vocês ficaram sabendo aí, tem uma professora assassinada pelo aluno, se não me engano, em São Paulo, algo bem terrível. Vamos orar por isso. Vamos fazer oração agora, orar pelos professores. E ontem eu estive em uma reunião também com alguns policiais aqui de Belo Horizonte, pedindo ajuda, pedindo oração, porque nós estamos tendo também um número grande de suicídio entre os policiais. Ano passado foram 17 aqui em Belo Horizonte. Vamos aproveitar, vamos orar pela polícia militar também, pelos bombeiros, pelas pessoas que trabalham nos servindo. Vamos orar por eles. Senhor, nós oramos agora pela vida desses profissionais, pela vida dos professores, pelos policiais, pelos bombeiros. Deus, esses profissionais, Deus, tem um papel importantíssimo na nossa vida, na nossa formação, na nossa segurança. E eles são expostos diariamente a Deus, situações de perigo e de profundo estresse. Agora até os professores, ó Deus, são expostos a perigos e ameaças. Pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça. Deus, que as nossas autoridades valorizem esses profissionais, professores, policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros. Ó Deus, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Que a família dessa professora, Deus, que foi violentamente assassinada, seja, ó Deus, consolada pelo Teu Santo Espírito. Os responsáveis por esse crime sejam, Deus, identificados, sejam penalizados, mas também tenham um encontro com a graça salvadora do Senhor. Abençoe, Deus, nossos policiais e bombeiros, expostos a tanto estresse, que Deus muitas vezes recorre ao suicídio como última forma de buscar a paz. Que, Deus, o Senhor se revele a eles e que a igreja do Senhor possa ser bênção na vida desses profissionais, estar presente, ó Deus, na sua casa, na sua vida e na sua família. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Deus abençoe o dia de vocês, abençoe essa terça-feira, que nós possamos nos quebrantar e sermos agente de Deus na nossa sociedade. Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro. Fique com Deus.